Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pequenos Grandes Conselhos. Eu sou a enfermeira Carmen e hoje trago a enfermeira Conceição Santa Marta, que nos vai falar de um tema tão importante de hoje em dia, da amamentação. Olá, Conceição. Olá, Carmen. Tudo bem? Obrigada por teres aceito este Obrigada pelo convite. E peço para tu te apresentares. Então, olá a todos. Então, chamo-me Conceição Santa Marta, mais conhecida por Conchita Santa Marta. Sou enfermeira especialista em saúde materna e obstétrica e consultora internacional em lactação, para além de fazer outras coisas na vida, como gestão natural de fertilidade e ajudar casais aqui a conseguirem conceber e a encontrar equilíbrios de ciclos hormonais para ser mais fácil engravidar. Portanto, acompanha normalmente a mulher no seu ciclo de vida. Muito bem. Então, vamos dar início aqui ao nosso tema, que é um grande tema, não é? Que é a amamentação. E que nós tendemos todos a romantizar, mas hoje vamos aqui desmistificar um bocadinho algumas coisas. Então a primeira pergunta que eu tenho para ti é se existe uma duração ideal, não é? Para a amamentação, ou se cada mãe deve encontrar o seu próprio ritmo e como é que deve fazer. Muito bem. Então, acho que podemos dividir a resposta em duas partes, naquilo que são as recomendações internacionais e o que é que as fundamenta, não é? Portanto, o que está recomendado é uma amamentação exclusiva até aos 6 meses, aleitamento materno e amamentação predominante até o ano de vida, e que os bebês possam continuar a contactar com leite materno, leite humano, hoje em dia muito designado como Sim. leite humano, até aos 2 anos de vida. Nós sabemos que todas as espécies têm um timing específico de desmame, sabemos que um desmame natural numa cria humana, num bebê humano, nunca ocorre de forma natural antes dos 2 anos, portanto ali o timing habitual será entre os 3, 4, mas poderá ir até aos 7. Sim. Existe, e porquê é que a natureza prevê isto desta forma? Efetivamente aquilo que sabemos é que o sistema imunitário de todos nós, a sua estrutura, o seu moldar, a sua consolidação para o resto da vida acontece exatamente nestes anos iniciais, e por isso o leite humano é um subsídio absolutamente crucial para esta maturação e desenvolvimento. Outra questão é o que é que esta mãe, esta família e este bebê, portanto, vão querer fazer, não é? É um processo que não é fácil, como tu dizes, muitas vezes é romantizado, efetivamente, mas nem sempre é fácil o processo de amamentação. Aliás, eu diria que a maior parte das vezes não é fácil, é um processo de aprendizagem que tem os seus desafios e, portanto, o timing de desmama, o timing de duração, terá muito a ver com aquilo que são os limites da própria mulher e, portanto, todas nós, aliás, eu acho que somos muito à prova, não é? Somos postas à prova naquilo que são os nossos limites. Sim. E muitas vezes tentamos ultrapassá-los. E portanto, este desafio e este caminhar no dia a dia, e uma coisa que é característica no processo e é importante ser dito, é que parecemos bipolares, efetivamente. Sim. Portanto, este misto entre é hoje que eu vou desistir, Senti-me assim. ou Muitas vezes. num dia a seguir que corre tudo, volta a correr tudo maravilhosamente, ai não, afinal eu estou vinculadíssima com este processo e não quero desistir. Portanto, faz parte do caminho esta dualidade, conforme os dias e os desafios vão surgindo, e esta alternância entre dias bons e dias mais desafiantes. Portanto, o timing será muito individual, será muita decisão da própria mulher. Há um princípio máximo, apesar de ter noção plena das vantagens incríveis e insubstituíveis daquilo que é o contacto com a amamentação, não é só com o leite humano, o processo de amamentação em termos desenvolvimentais para uma criança, psicoafetivamente e em termos de neurodesenvolvimento da criança, é absolutamente crucial. Também é importante que esta mulher se sinta respeitada neste caminho e sinta que os seus limites São respeitados. E há um princípio que para mim não é negociável, que é, para um bebê estar bem, a mãe tem que estar bem. Sem dúvida. Pronto. Sem dúvida, por isso é que eu digo que E eu costumo inclusive a acrescentar, romantização, não é? quando uma mãe e um bebê não estão bem, o pai também não está bem, a outra figura de referência pode ser outra mãe, não é? Hoje em Sim. dia temos famílias muito diferentes e, portanto,
Portanto, é preciso para a dinâmica familiar correr bem e estar bem, que esta mulher esteja bem. E, portanto, É muito difícil, sim. não é? Mas nós podemos tornar isto difícil, não é bem a palavra, não é? Mas podemos tornar este processo melhor, sim. Então, depois disto, que estratégias simples, não é? E coisas do dia a dia que podem ajudar a tornar a amamentação, o que é que tu recomendas, não é? O que é que também dizes às tuas mães, por isso que seja menos exaustiva no dia a dia e que elas consigam ter uma amamentação, mais fluida, mais prazerosa. Então, olha, eu considero que o processo de preparação para o processo e de consciencialização, que é uma palavra que eu acho que é mesmo importante, daquilo que pode ser o processo e os desafios que pode trazer, eh, para mim são cruciais. Portanto, não só em sessões em grupo, mas também consultas individuais, em casal, hum, em que se dá resposta e se percebe, e se consciencializa naquela dinâmica familiar, naquele que é aquele projeto de vida daquela mulher, daquele homem, daquela família, o que é que melhor se coaduna e criar expectativas realistas, não pintar a pílula de dourado, como eu costumo dizer. E depois, conforme aquilo que são as limitações da própria mulher, por exemplo, temos mulheres que para elas a privação de sono é uma coisa Sim. muito difícil. Então, antevermos algumas estratégias simples, como, por exemplo, o objetivo não é sobrecarregar mães, portanto, o objetivo não é logo introduzir um extrator de leite, até porque não há o timing ideal aquelas primeiras semanas, não é? Interfere com a Sim. lactação. Mas usar, por exemplo, um coletor de leite e suplementar com o próprio, ou dar ou substituir uma mamada, dando, por exemplo, leite por sonda a dedo, ou uma alternativa como um copinho, ou existem outras. Portanto, até isto tem que ser conversado com aquela família, Para ver com qual é a aqueles melhor elementos, para estratégia, não é? perceberem o que é que eles se sentem mais confortáveis e resulta melhor com eles. Portanto, para que a mãe possa, por exemplo, dormir uma noite mais contínua, poder reabilitar-se e, portanto, recuperar aqui energia, hum, para que consiga manter-se de pedra e cal no processo, que antes do bebê nascer era um processo que ela tinha tão presente como sendo uma vontade muito, muito, muito grande, era, não é? E é isto que nós vemos muitas vezes, esta confrontação com aquilo que era a minha vontade antes de viver o desafio e quando eu vivo o desafio, esta estrutura toda abala. E portanto o nosso papel muitas vezes é este de equilibrar as coisas no sentido de permitir e dar à mulher o que ela naquele momento precisa, e ninguém melhor do que ela para nos identificar o que é que ela precisa. E o nosso papel como consultoras é exatamente ajustar e dar estratégias, como esta estratégia simples, ah, que permite que a mãe possa, por exemplo, dormir uma sesta ou Sim. dormir uma noite mais contínua e poder recuperar. Sim, porque as mulheres sonham muito, não é, com a amamentação. Lá está, voltamos outra vez a que nós romantizamos, a sociedade romantiza. Se nós formos ver na televisão também as imagens de uma mãe a amamentar, é sempre uma imagem bonita e é assim que tem que ser, ok? Mas nós temos que depois ver a realidade, não é? E por isso é importante a preparação. Mas então, porque é que no meio desta romantização, não é? E depois que isto leva à exaustão, como é que nós podemos apoiá-las, que acabaste de dizer, por exemplo, com esta gestão, mas há outras coisas. Eu costumo dizer que quando nasce um bebé, nós precisamos, devia nascer connosco também uma aldeia, não é? Nós precisamos de. Precisamos de quem cuide da mãe, para que a Exatamente. Então, mãe como é cuide que do nós bebê. podemos apoiá-las, não é? E que estratégias é que existem também com a família, não é? Porque muitas vezes a família também está perdida, também não sabe o que é que há de fazer para Certo. ajudar esta Então, mãe. há muita expectativa, daquilo que é a minha experiência, com muitos casais que tenho o privilégio de acompanhar no dia a dia, e há alguns anos, há bastantes anos, pelo menos 20 anos quase, ah, em que a expectativa é preciso ajuda para cuidar do bebê, quando na verdade esta mulher é a figura principal para Principal. cuidar deste bebê. Ela precisa é de alguém que cuide dela e, portanto, Exatamente. precisa de pessoas que cuidem da mãe para que a mãe possa cuidar do bebê. Ah, e isto, e é importante que esta expectativa no seio familiar seja criada desde tenra idade, ainda na gestação, para que de facto as pessoas percebam e todos os elementos da família percebam onde é que se conseguem encaixar, por exemplo, no limpar da casa, por exemplo, no levar a roupa para lavar, no trazer as refeições feitas,
no se calhar ficar um dia em casa para que esta mulher possa sair Sim. do seu ambiente e logo desde a primeira semana, 15 dias, é possível que esta mulher tenha períodos. Eu costumo recomendar mesmo que saia, nem que seja para ir à padaria, para arejar a cuca, vir cá fora, ver Exatamente. sol e voltar com as energias renovadas. Portanto, é preciso, de facto, esta aldeia, estas pessoas mais próximas da família, que a possam suportar naquilo que são as suas necessidades individuais e que se mantenham abertos para, e tentem perceber, não antecipem o que possa ser. Perguntem mesmo à mulher o que é que tu precisas. Não é? É mesmo importante. O que é que eu posso Porque nós não fazer? precisamos todos do mesmo e, portanto, ninguém melhor do que esta mulher para nos identificar o que é que naquele momento ela precisa. Sim. Então, as pessoas à volta existem para a suportar, basicamente. Quando é que, no meio disto tudo, não é? Porque há sempre estas questões, quando é que ela também se deve começar hum, a ter tempo para ela? Lá está, que acabaste de dizer, aos 15 dias, por exemplo, pode ser, não é? Porque há muito aquela ideia de que o primeiro mês Não pode ser casa, não é? pode sair de casa, que o bebê não pode sair, a mãe também não pode, e depende, porque depende de mãe para mãe, de bebê para bebê, família para família, não é? Nós temos que ver, mas como é que aquela mãe pode saber, ok, eu estou pronta, alguma ideia que nós lhe possamos dizer, posso começar a sair até como casal, não é? Que também Sem dúvida. é importante. Como é que eu me posso preparar? Então, dentro deste primeiro mês, a recomendação será que o bebê se fique mais resguardado, não é? Até Ok, não é o timing das vacinas fazerem o seu efeito, etc. Portanto, aqui, resguardo do bebê dentro destas primeiras 3, 4 semanas é é aquilo que importante. é importante acontecer, o que não significa que a mãe, seja obrigada a ficar em casa 24/24 horas e não possa, através destas formas, não é? Até amamentar e sair, ou amamentar e deixar alimento para a próxima mamada e que possa, ok, ser alguém a dar. É importante haver esta noção que dentro deste primeiro mês nós estamos a programar esta capacidade produtora de cada uma das glândulas, não é? Eu costumo dizer que estamos a equipar as fábricas na sua capacidade produtora de leite, que se estabelece e se mantém estável ali por volta de um mês de vida de um bebê. E, portanto, é mesmo importante. Eu costumo dizer, o primeiro mês é de facto o mais desafiante, porque havendo esta consciência por parte das mães, torna-se mais exigente, porque é importante que ela de facto dê de mamar com a regularidade que o bebê a solicita, não é? E é importante esta responsividade por parte da mãe, o bebê mostrando sinais de que precisa de mamar, e o bebê vai mamar não só para se alimentar, o bebê vai mamar para se corregular, o bebê nenhum se acalma sozinho, para se corregular com a sua mãe, para induzir o sono, porque se sente inseguro, ok? Sim, há Portanto, várias há vários formas, sim, e que a motivos, amamentação não é? satisfaz estas Tudo, necessidades tudo todas. por prazer, simplesmente. A maior fonte de prazer é oral e o bebê explora o mundo através da boca, não é? Por isso é que vai tudo para a boca. Portanto, durante este primeiro mês é importante não haver aqui muitos gatos, como eu costumo dizer, mas há um timing em que efetivamente nós podemos começar a planear aqui momentos mais longos da ausência materna. hum, Porquê? Porque é o timing em que o estabelecimento da lactação está, portanto, assegurado Sim. e, portanto, é a partir daqui que eu costumo recomendar, ok, estamos na altura ideal, para que esta mulher possa começar a planear um jantar romântico a dois e deixar a criança Sim. com alguém naquele período e possam este casal voltar a ter vida a dois, não é? Depois de um mês muito desafiante, que é o primeiro mês. E esta mulher que consiga planear o poder ir a um cabeleireiro, poder ir Fazer o que lhe dar prazer fazer o para que lhe dá umas, prazer a ela, sem dúvida. Cuidar dela, sem se sentir culpada, não é? E que mantenha a culpa nunca, amamentação. culpa É nunca, isso, culpa não é? nunca, culpa nunca. Não tem que se Não tem que se preparar. culpar pelas suas necessidades Sim, individuais de todo. É mesmo importante ela ter esta consciência que até ao mês, portanto, estamos a equipar aqui as duas fábricas na sua capacidade exatamente. de produzir leite, no sentido de acompanhar as necessidades crescentes de um bebê, que estabilizam ao mês e, portanto, a partir dessa altura, ali por volta das 5 semanas, a partir dessa altura é a altura ideal para que falar em extração, conservação, e, portanto,
eventualmente haver aqui períodos de gestão com o resto da família, no sentido desta mulher poder ir a um cabeleireiro, poder ir jantar com amigas, poderem jantar os dois, ok? Ou fazer outra atividade que lhe dê prazer e, portanto, ter ali períodos mais longos de Sim, pode ser só ir à ausência. praia e beber Sem um café, dúvida, por sem dúvida, exemplo, ou ir sem tomar um dúvida. banho. Ou ir às compras no Natal. Não tem problema nenhum, não é? Ela possa fazer isso sem Claro. estar a sentir algum sentimento que não queira. Pronto, e depois vem aqui, não é? Outro desafio que é o regresso ao trabalho, não é? E que é um dos maiores desafios da mulher que amamenta. E também há muita preocupação da mulher quando e como é que eu me devo preparar. E por isso eu deixo esta questão para Ok, ti. muito bem. Então, olha, só o facto da mulher antever que vai trabalhar também pode trazer uma dualidade de sentimentos. Ela ter noção de que está a ser muito exigente e que se calhar até precisa de ir, e ao mesmo tempo se sente culpada por sentir isto, não é? Esta Exato. necessidade de até se afastar um bocadinho do bebê, isto às vezes traz alguns sentimentos de culpa. E ao mesmo tempo, ninguém cuida tão bem do meu bebê quanto eu, e portanto ter esta dualidade de eu preciso de ir, mas e o meu bebê, não é? Que é tão difícil deixar. Vivemos muita bipolaridade durante estes períodos, esta transição tão forte na nossa vida. A altura vai depender muito do timing de término da licença, portanto, eu sou apologista de que esta mulher deve planear ali a partir dos 2 meses, se for trabalhar aos 4 ou aos 5. Se for trabalhar mais tarde, aí com 2 meses, 2 meses e meio de antecedência, ao timing em que ela está a planear regressar ao trabalho, é a altura ideal para começarmos a planear o regresso ao trabalho, tendo em conta aquilo que vai ser a sua rotina de trabalho, o seu dia a dia, onde é que fica o bebê, quem é que vai ficar e gerir o bebê. Portanto, tem muito que se lhe diga, não só o deixar Sim. alimento para o bebê no sentido de manter a exclusividade de leite materno, mas também a via de alimentação, portanto, quem é a pessoa que vai ficar e com o que é que se sente à vontade. Amamentar e alimentar por dispositivos, sejam eles quais forem, são realidades completamente diferentes. E, portanto, Exato. nós temos que, inclusive, falar abertamente com mulheres relativamente a estas questões e também alertá-la para isto que é fluxo de mama, fluxo do dispositivo e, portanto, prepará-la muito para que ela consiga, ou a pessoa que vai alimentar este bebê, consiga mimetizar aquilo o melhor possível, o que é ir à mama para este bebê. E estou a falar nomeadamente no ritmo ou no fluxo de mama, que é oscilante e não é, por exemplo, quando eu utilizo um biberon, o fluxo de biberon é um fluxo contínuo. Sim. E, portanto, aquilo que é legítimo as mães notarem é quando introduzem estes dispositivos, notarem que o bebê se frustra quando vai à mama. Qual de nós não escolhe o caminho mais fácil quando se lhe apresenta um caminho mais fácil? Óbvio. E, portanto, muitas vezes isto pode trazer dificuldades e muitas vezes estas mães ainda não estão preparadas para o desmame. Se nós não a alertamos e não a preparamos e dotamos de competências para alimentar o bebê, tendo em conta tudo isto que falei, então o risco é encaminharmos para um desmame precoce. Como te disse no início e como Pois. falamos, nenhum bebê desmama antes dos 2 anos, a não ser que seja conduzido, e a maior parte das vezes é conduzido de forma inconsciente, por parte dos pais, para um desmame precoce. Sim, sim. Todo o desmame que acontece antes dos 2 anos é por alguma tetina que foi introduzida, por algum. Não obrigatoriamente tetina, não é? Mas alguma coisa que aconteceu e que Portanto, levou. ali 2 meses e Sim. meio antes do regresso ao trabalho é importante. Começar, sim. Eu acho que há uma preocupação muito grande das mães e depois hoje em dia também existe muita coisa ao nosso alcance, não é? De extratores e de pronto, para poderem fazer a extração de leite e há muito esta preocupação de quando, como, e por isso é muito importante elas se prepararem para estarem aptas a todas estas, porque realmente é muito fácil nós nos perdermos e Carmen, não não conseguirmos. funciona tudo igual com todas. Exatamente. Tem que ser um plano adequado a Sem cada mulher. mulher e a cada que tem que ser criança. testado com Sim. cada família. E falo não só do dispositivo de extração, há mulheres que extraem muito mais rapidamente e com mais eficácia fazendo uma extração manual, por exemplo, Sim. e nem precisam de um extrator. É isso. Há mulheres que resulta bem um extrator e depende dos E dos vendo os extratores. extratores, exatamente. Outras que extraem melhor com extratores manuais, Sim. portanto,
Outras mantêm uma extração suficiente com um coletor de leite por vácuo. Portanto, até isto tem que ser revisto individualmente com cada mulher. Sim, é muito Sim, importante fazer um acompanhamento por um sem dúvida, profissional. sem Isso dúvida. é o mais importante. Sim, mas num país, não é, que não existe e que nós agora vemos e não conseguimos, não há um enquadramento legal para proteger o aleitamento materno, não é, das mães, porque também ainda não há algumas empresas já que têm um espaço para as mulheres continuarem a fazer a extração de leite. Se calhar algumas até dão a possibilidade das mães terem lá os bebés para amamentar, mas ainda são poucas, não é? E o enquadramento legal não protege estas mães. Como é que elas podem equilibrar a exigência do trabalho e a exigência de amamentar, não é? As duas coisas que exigem dela um esforço. Como é que podem fazer isto? Sem dúvida. Então, não é só as empresas que precisam de abrir portas, é a primeira coisa que queria Sim. também trazer aqui à nossa conversa e à reflexão que estamos a fazer. Os infantários precisam de abrir portas para que Também. as mães vão amamentar. E nós sabemos que é mesmo importante que a mãe coabite no ambiente que o bebê habita, ainda por cima nós sabemos que os infantários são infectários, não é? Sem dúvida. Numa fase muito precoce em que o sistema imunitário ainda está muito imaturo. Portanto, daí nós termos esta consciência, acho que a sociedade em geral tem esta consciência de que os bebês nos primeiros 2, 3 anos de vida estão muito doentes, não é? Principalmente quando habitam nestes ambientes Sim. com muitas crianças, os infantários. Então é mesmo importante porque há uma proteína do leite materno que é a imunoglobulina A secretória, que o bebê não produz até aos 6 meses de vida e que a mãe produz, e é esta imunoglobulina que confere imunidade dirigida aos agentes infecciosos do meio ambiente. Daí a importância deste alojamento conjunto, portanto, destas portas dos infantários, a mãe poder amamentar, a mãe coabitar o ambiente infeccioso que o bebê Tem. habita e produzir e transmitir-lhe, através desta imunoglobulina, uma vacina, é quase como uma vacina. Falar de uma imunoglobulina é falar de Sim, é uma é uma vacina vacina. indireta para este bebê. Portanto, seria muito importante. Outra questão é, efetivamente, temos cada vez mais, se calhar precisamos de mais empresas portuguesas, temos Sim. empresas estrangeiras já muito mais sensíveis a estas questões, mas precisamos de cada vez mais empresas portuguesas que abram portas e que criem cantinhos de amamentação para que, quer o pai, no mês de licença do pai, se é um bebê que não se adaptou a outra forma de alimentação, ou porque é a vontade da mãe continuar a amamentar Sim, diretamente, poder lá ir. poder lá ir e levar o bebê naqueles horários, não é, de alimentação e poder alimentar o bebê na própria empresa. Ou mesmo permitir que esta mulher, levando um extrator e levando uma mala térmica com um termoacumulador, possa tirar o seu leite Sim. e armazená-lo na mala térmica com termoacumulador. Aquilo que nós sabemos é que o leite fresco, nestas condições, tem estabilidade durante 24 horas, portanto é perfeitamente conciliável, e até aquele leite que ela extraiu durante o período de trabalho ser o leite que vai ser dado no infantário no dia a seguir àquele bebê. Portanto, é gerível. Aqui a questão das noites pode ser mais exigente, numa fase em que o bebê percebe muito isto que são as questões de separação da sua mãe, não é? E vai que a mamar mãe- mais de noite. e que é normal que se incrementem as necessidades noturnas, não é? Esta necessidade de validar que a sua mãe está ali, porque na verdade não é necessidade de alimento, é Sim. necessidade de validar a minha mãe está aqui, porque ele tem plena noção que teve um período longo de separação da sua mãe durante o dia. E portanto, esta pode ser um dos momentos exigentes. E aquilo que eu trago, que eu gostava de trazer à reflexão é um bebê que não vai mamar durante muito tempo. É um bebê que quer abocanhar a mama, validar a presença da mãe e volta a adormecer. Aquilo que é o desafio é sugerir a estas mulheres que reflitam e que percebam, na sua situação individual, o que é que faz mais sentido. Ter uma estratégia rápida que permite que o bebê rapidamente acalme e adormeça novamente e a mãe também possa É mais fazê-lo, amba. ou eventualmente viver numa luta a tentar impor ao bebê que ele consiga sentir-se seguro sozinho, porque na verdade é disso que se trata. E nem sempre resulta bem, aliás, a maioria das vezes não resulta. Por isso se deve fazer o alojamento conjunto, não é? E desde que seja praticado com consciência, não é? E com segurança,
hum, é mais eficaz e a mãe também consegue descansar e continuar a amamentação, porque senão, efetivamente, pode ser um grande desafio, não é? Mas aos fins de semana é a altura de recuperar mães, portanto temos que pôr Sim, novamente o batalhão familiar então em qual é a ação. alternativa? Diz É lá. mesmo, não, é mesmo sensibilizar as pessoas da família para que de facto é exigente para esta mulher a crescer ao ser mãe e ao processo da amamentação, que é natural que se incremente na fase dos 6 meses durante o período Sim, especificamente noturno, o ter que conciliar isto com um horário de trabalho, o ter que se levantar é um às 8 da desafio, manhã, não é? esta mulher vai ter que ter períodos de recuperação, portanto, esta consciência familiar e este suporte É a nos tal momentos, aldeia, não é? sim, sem dúvida, durante o fim de semana, para que esta mulher possa de facto recuperar sonos e conseguir E restabelecer-se. consiga conciliar. Pronto, então e se a mãe decidir parar de amamentar, depois de ser tudo explicado, depois pronto, de todos os desafios, se efetivamente for um desejo da mãe, como é que ela pode fazer esta transição e de forma saudável, não é? Para si e para o bebê. Então, o desmame é algo que deve ser planeado e deve ser respeitoso quer da mãe, Sim. quer do bebê e quer do resto da família, portanto. Queria só ressalvar aqui a questão do o que é desmamar. Desmamar não é parar abruptamente com o processo de amamentação. Desmamar é ir suprindo mamadas. E, portanto, isto é algo que tem que ser visto individualmente com cada família, com cada dia de mãe-bebê. E aquelas que normalmente começamos por suprir são aquelas que a mãe até aguenta melhor, mas na verdade são aquelas que o bebê já não precisa tanto. São aquelas mamadas de início de manhã, É. aquelas que o bebê já se distrai e volta e meia até já nem pede. São essas mamadas que são as primeiras normalmente. Sim. E aquelas que é mais difícil suprirmos são aquelas em que o bebê chega do infantário e não tem outra forma de contar à mãe como foi o seu dia, de descarregar emocionalmente o exigente que foi o seu dia, Sim. com tantas crianças à volta que choram, com tantos adultos com quem tem que conviver, com esta privação da mãe. Portanto, as mamadas de fim de dia e noite são de facto aquelas que são mais difíceis nesta fase de suprir, ok? Portanto, começamos por desmamar aquelas em que o bebê já de facto não solicita tanto a mãe, e é um processo que deve ser gradual, planeado, planeado com alguém que saiba acompanhar um desmame ah, respeitoso para a mãe e para o bebê, e que possa ajudar a interpretar o comportamento do bebê neste próprio processo de desmame, ajudando cada família na sua individualidade, sem dúvida. Então, agora para terminarmos, diz-me, queria que fizesses uma reflexão sobre a amamentação, que eu acho que tu consegues deixar aqui uma mensagem para todas as pessoas que nos estão a ouvir. Uhum. Então, eu costumo dizer, e tenho a certeza disto, que um bebê quando nasce, ele nasce com aquilo que se chama blueprint, que é a memória biológica de todos nós. Ninguém põe um cãozinho ou um gatinho a mamar na sua progenitora. As crias nascem a saber procurar e mamar. Sim. A própria mulher, no momento em que um bebê nasce, é ativado o seu lado direito do cérebro, que é o lado do instinto materno. Portanto, a própria mulher tem inatos comportamentos de maternar. Portanto, a mãe nasce a saber ser mãe, apesar do processo ser um processo de aprendizagem no dia a dia, não há dúvida nenhuma disto. Claro que sim. Mas nasce com competências inatas, não há dúvida. Agora, esta dança entre a mãe e um bebê é mesmo um processo de aprendizagem que se faz no dia a dia, com estas oscilações que nos fazem sentir bipolares volta e meia. E, portanto, é a mesma coisa que costumo dar a este exemplo. Okay? Quando eu me preparo para a dança no casamento, para dançar não é? A daquela valsa de entrada num casamento, então ele sabe dançar, se calhar não propriamente a valsa, mas sabe dançar, Sim. seja o que for. Ela sabe dançar, mas o dançarem a dois, esta dança tão específica, é mesmo um processo de aprendizagem e que requer acompanhamento e que requer respostas eficazes nos momentos de desafio. E fundamental é não protelar o procurar de ajuda. Ok? Sim. Às vezes uma ervilhinha transforma-se numa bola de neve em 1, 2 dias e, portanto, é mesmo importante
termos identificado as figuras de referência, portanto, nesta área especificamente, e também gostava de deixar esta reflexão. Não somos todos nós, só porque somos profissionais de saúde, temos competências para Sim, sim. acompanhar mães e bebês e famílias nestes processos de amamentação. Isto não se ensina num curso de medicina, num curso de enfermagem, em qualquer especialidade médica ou em qualquer especialidade de enfermagem. E, portanto, isto é um conhecimento, é uma ciência à parte que cresce todos os anos. E, portanto, terem esta consciência que devem procurar profissionais com competências para ajudar neste processo que pode ter tanto de encantador como desafiador, é mesmo muitíssimo importante. Obrigada por ter estado Um aqui, gosto. por teres trazido tantas boas reflexões que vamos com certeza ficar a ouvir e a sentir. E assista a todos os episódios da segunda temporada dos Pequenos Grandes Conselhos, que está disponível nas plataformas YouTube e Spotify da Mostela.